Querido irmão, querida irmã, eu peço a você, abra sua Bíblia no capítulo 5 de 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 5, e eu quero ler com você até o versículo 19, e eu quero falar sobre um tema que não é muito comum eu pregar sobre esses assuntos, mas eu quero trazê-lo por direção do Espírito Santo. Eu quero falar hoje sobre como a espiritualidade de muita gente está se complicando, a espiritualidade complicada, e como nós devemos simplificar a nossa relação com Deus. E para isso nós vamos observar a figura de Naamã. Algum tempo atrás eu preguei sobre este mesmo texto, esses mesmos versículos, sob a perspectiva daquela jovem adolescente que trabalhava na casa de Naamã. Mas hoje eu quero falar sobre o Naamã, simplificando a espiritualidade complicada. Capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor. E era de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais, presentes caríssimos. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberá que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra, da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes, isto é, um sinal de humilhação, e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou de dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. O medo que o rei de Israel já tinha do medo do rei da Síria. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram a eles os seus oficiais e disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou o homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Isto é, Eliseu, o profeta, recusou os presentes de Naamã. Versículo 17, disse Naamã: se não queres, peço-te que
que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá ao teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor o teu servo quando o meu senhor entra na casa de Rimom, isto é, o Deus dele, para o adorar. E ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha que me curvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, quer dizer, o seu Deus, o Deus que era dele até então, nisto perdoe o Senhor o teu servo. Eliseu lhe disse, vai em paz. Naamã foi um general influente. Tantas posses, títulos, reconhecimento público, mas com uma sentença de morte aos poucos sobre si. Mais ou menos como gente importante, gente que tem grana, prestígio, mas em algum momento não consegue vencer as suas enfermidades, sejam elas físicas ou emocionais. E assim era Naamã. Naamã tinha consciência disso. Um homem leproso, glória social, mas fracasso existencial, sucesso exterior, mas falência interior. Diz a Bíblia que ele era um herói de guerra, porém leproso, respeitadíssimo lá fora. Chegava dentro de casa, ele se deparava com a sua miséria existencial. Ele era leproso, uma doença que era quase um veredito de morte, sem tratamento naquele tempo, e que, além do mais, isolava pessoas. O leproso tinha que viver longe da cidade, longe dos familiares. Era uma doença considerada contagiosa. Então, a pessoa era obrigada a viver longe. E eu imagino que Naamã, quando passavam-se os dias, as semanas, ele ia entrando em conflito. A qualquer momento eu tenho que sair e deixar minha família. A qualquer momento tenho que deixar minha posição de general, porque esta doença vai me colocar no isolamento. Todo o seu sofrimento tornou esse homem espiritualmente complicado. Naamã era seguidor de um deus da Síria chamado Rimom. Mas aí, quando ele ouve falar do Deus verdadeiro, Deus de Israel, através da pequena, através da serva, através da escrava da sua esposa, que viera de Israel e que conhecera o profeta Eliseu e que conhecera o Deus Criador, ele logo ouve falar aqui e já vai atrás de uma solução. Gente complicada espiritualmente é aquela que se entrega em nome dos seus conflitos, a qualquer lugar, a qualquer pessoa, a qualquer religião, a qualquer mísera resposta para os seus dilemas, em nome de um alívio que possivelmente terá para a sua dor. E Naamã poderia ir a um lugar errado ou buscar outro Deus. Felizmente, ele, no seu desespero, encontra o Deus verdadeiro. Encontra o Deus verdadeiro e é livre da sua lepra. Encontra o Deus verdadeiro através das palavras de Eliseu, se banha no Rio Jordão e fica limpo da lepra. E depois, no final de tudo, ainda sua vida é trabalhada por Deus, sua vida espiritual. Normalmente pessoas que vivem correndo atrás de soluções rápidas para os seus dilemas pessoais podem se encontrar e podem se curvar diante de deuses estranhos e até potestades. Naamã, graças a Deus, encontra com o Senhor verdadeiro. Mas em Naamã eu vejo algumas complexidades comuns às pessoas aflitas dos nossos dias. Em primeiro lugar, gente aflita tende a se tornar espiritualmente complicada. Naamã tinha 3 conflitos intensos: a doença, a duplicidade, ser alguma coisa lá fora, o status de general vitorioso, herói de guerra, e dentro de casa, um fracassado na sua saúde física, um leproso, a duplicidade. Ele precisava esconder isso da sua nação e do seu exército.
a insuficiência, a incapacidade de lidar com o seu maior problema. Nós estamos num mundo de pessoas aflitas, sofredoras, desesperadas, insuficientes, agarram-se a qualquer esperança, a qualquer proposta, qualquer ritual, qualquer Deus. O desespero pode levar pessoas ao misticismo, às crendices, ao ritualismo. Já viram aquelas pessoas que acendem uma vela para Deus, outra para o diabo, como dizem? Oram a todos os deuses, a todos os santos, de onde aparecer alguma resposta, já está bom. Vai ao Pai de Santo na sexta-feira, queima uma vela de madrugada para um santo da sua devoção, visita uma profetisa na quinta-feira, vai à sinagoga no sábado, vai a um culto neopentecostal no domingo de manhã, vai a um culto evangélico domingo à noite, e assim por diante. E o problema não é buscar a Deus, o problema é buscar a Deus onde Deus não está. E esse é um risco de pessoas que estão aflitas, não por causa da sua aflição, não por causa da sua dor, mas pela vulnerabilidade de dar um passo em direção ao mundo espiritual, sem saber o que isso significa. Existe uma grande ameaça hoje, que é a chamada espiritualidade pagã. Escute isso. Algumas universidades, das maiores do mundo, foram fundadas por crentes, por homens dedicados à fé, os chamados puritanos, que, por exemplo, fundaram a melhor universidade do mundo, a de Harvard. E hoje, sabe como é essa universidade? É um reduto de tantas adorações diferentes, a videntes, a bruxos, adoradores de cristais, que se orientam por videntes, misticismo oriental, cartomante, bruxarias, etc, etc. Por que não falar também da geração pós-moderna, onde é chique para as pessoas serem esotéricas, ou é chique para alguns serem místicos, adorando sol, lua, estrelas, natureza, árvores. Algum tempo atrás, ouvi de um grupo de pessoas esclarecidas, universitários esclarecidos, pessoas que têm os próprios negócios prósperos, mas que toda manhã vão até o Parque do Ibirapuera para adorar árvores e prestar seu culto a árvores e abraçar árvores para que a energia delas venha sobre eles. Um grupo de artistas, alguns deles multimilionários, acabavam por pagar para um guru na cidade de São Paulo para fazer um mapa astral da sua vida. Durante 1 hora ou 1 hora e pouco, fazendo o traçado do que foi a sua vida até então, o dia que nasceu, o mês que nasceu, os astros que estavam no céu, o dia que ele nasceu, as posições e tal, para no final de tudo, dizer o que seria o seu destino. Isso tudo pela bagatela de R$11 mil cada mapa astral. Agora, pasmem, há pregadores evangélicos que transposicionam esse tipo de coisa para a comunidade evangélica, misturando judaísmo, astrologia, espiritismo, e aí tentando lá na frente apontar o que vai ser o destino dessa pessoa, e como se precisasse fazer isso e conhecer aquele suposto destino para que essa pessoa estivesse em paz com o seu futuro. Querido irmão, querida irmã, em primeiro lugar, nosso destino já está traçado por Deus. Eclesiastes capítulo 10, versículo 14, a Bíblia diz que nós não vamos conhecer exatamente o que acontece no futuro. Salmo 139, a Bíblia diz que todos os dias já estão escritos nos livros de Deus. Deus nos formou e já formou os nossos dias. Romanos 8, 31, a Bíblia diz que quando nós fomos alcançados por Cristo, veja que coisa maravilhosa que Deus está dizendo sobre o nosso destino. Aos que
predestinou, a esses também o conheceu, os que conheceu, a esses chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Então, quando você lá começou a sua vida com Cristo, até o dia em que nós vamos ter o corpo de glória, no dia de Cristo, nosso destino já está trabalhado por Deus até lá, até chegar lá. Mas gente aflita tem essa tendência, pode incorrer, por exemplo, nos erros de Deuteronômio 18, 10 a 12, quando Deus condena estas práticas de busca desesperada pelo futuro, inclusive considerando o mover dos astros. Isaías 47, 13 a 14, ou Deuteronômio 4, 19. Gente mal resolvida morde com facilidade qualquer isca que aparece na sua frente em nome de espiritualidade. Em segundo lugar, gente espiritualmente complicada cria uma pressuposta agenda para Deus. Veja comigo o versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou, quer dizer, ficou bravo, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a sua mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. O Naamã ficou indignado com Eliseu. Ele foi até Eliseu com uma carta do rei da Síria, e ele ficou pensando: eu vou chegar e vou receber honras do profeta Eliseu. Ele vai sair de onde estiver, vai me tratar bem, vai vir falar comigo, vai impor as mãos sobre mim, vai invocar o nome do seu Deus, vai mover as suas mãos sobre o lugar da minha lepra, e aí então ficarei livre. Moveria a mão sobre o lugar. Na época existia a tradição de que a mão de um rei ou a mão de um sacerdote tinha poder para purificar as enfermidades. E é por isso que ele sai pensando: Deus vai fazer exatamente isso, ou Eliseu vai fazer exatamente isso. Sabe aquelas pessoas que vão no médico, mas antes de ir no médico, já consultam o Google para ver que doença tem, para daí já ter o diagnóstico pronto, qual o remédio que tem que usar, e aí já chega para o médico assim e diz: ó, está aqui a minha doença, está aqui o meu problema, está aqui a minha cura, só assina uma receita aí para mim. Mais ou menos isso que o Naamã estava pensando. Eliseu não atendeu Naamã. Eliseu mandou um mensageiro, falou para o mensageiro: vai lá, atende o homem, né, que eu estou ocupado aqui. E Naamã tinha a carta do rei da Síria, o seu rei, que na época dominava sobre Israel. Era general de guerra, e o profeta nem saiu para vê-lo, não o bajulou. Eliseu deu uma orientação simples demais. Disse: vai lá e diga para ele se banhar 7 vezes, mergulhar 7 vezes no rio Jordão, e ele vai ficar bom da sua lepra. E o Naamã fica furioso e vai embora. Naamã pensava que Deus agiria conforme a sua agenda, o seu jeito de ser. E nós criamos pressupostos, achando que Deus vai agir assim. E já oramos às vezes dizendo para Deus: Senhor, faz isso, depois isso, para isso aqui que o Senhor fizer primeiro já combine com aquilo que o Senhor vai fazer em segundo lugar. Mas ó Deus, presta atenção, porque eu estou pedindo aqui, eu estou determinando aqui que seja desse jeito. Acontece que Deus age do jeito dele, porque Ele é Deus. Então somente porque Ele é Deus. Terceiro lugar, gente espiritualmente complicada alimenta exigências egoístas. Veja o versículo 12. Não são porventura, palavras de Naamã, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Por que eu tenho que me banhar no rio Jordão, que é barrento,
se na minha terra, capital da Síria, existem rios limpos, Abana, Farfar, rios de Damasco. Percebe o risco que corremos quando começamos a exigir detalhes de Deus para o nosso conforto pessoal? Quando queremos uma dose de conforto em nome da religião, o comodismo da fé, a receita do ópio, um ritual que combine comigo. Isso a gente chama de evangelho antropocentrista. Isto é, o centro é o homem, é o ser humano, e não Deus. E aí a gente começa com as nossas exigências, colocar Deus dentro dos nossos parâmetros de conforto pessoal. Não quero o Jordão, eu quero os rios limpos da minha terra. Tem gente assim. São discípulos que se tornam exigentes demais. E na sua exigência, acabam não aceitando mais a liderança dos ministérios, o estilo do culto, as programações, o som, a mídia, tudo vira uma reclamação só vem defeitos nos irmãos. Isso me faz lembrar um irmão lá de Belo Horizonte. Ele era todo exigente com a igreja, e ele dizia para alguns irmãos da igreja assim: olha, meu carro não tem alarme, não tem seguro e não tem trava. E eu deixo o meu carro lá do outro lado da rua. E se algum dia roubarem o meu carro, eu mudo de igreja. Olha só o cara. E ele entrava e dizia assim para o diácono que estaria na porta: cuida lá do meu carro, viu? Cuida lá, fica de olho lá. E lá um belo dia, quando ele volta para o carro está todo riscado. Era um carro novo. Quantos aqui lembram do Monza? Era um carro chique na época, né? O Monza Sedan, era o carro da Honda. O carro todo riscado. Ele voltou bravo, discutiu com o diácono, chamou o pastor. Igreja grande, o pastor com tanta coisa para fazer, e ele lá incomodando e tal, porque riscaram o meu carro durante o culto. E aí, para a vergonha dele, se descobre que quem riscou o carro dele foi o próprio filho dele. Pequenininho lá, com prego, foi lá e fez o serviço. E depois esse irmão voltou, uma semana depois, com lágrimas nos olhos. Pediu perdão para o diácono e para o pastor e disse: nessa semana Deus falou ao meu coração. Meu coração não estava aqui dentro, meu coração estava lá. Pastor, de agora em diante, vamos usar meu carro para a obra de Deus. Vamos usar para fazer a obra do Senhor. Não se preocupe não, né? Ele riscado ou não, mas o importante é a gente estar buscando a Deus e adorando a Deus com unidade. Aleluia! Isso me faz lembrar de David Wilkerson, grande pregador, um homem de Deus, da mesma estirpe de Billy Graham, a W. Tozer. Trouxe uma palavra transformadora para os Estados Unidos da América durante o tempo da sua vida. Mas Deus o levou em 2011. Mas os últimos sermões que ele pregava, de 2009 em diante, ele pregava com lágrimas nos olhos, olhando para a igreja e chorando. E alguém perguntou: Wilkerson, por que você prega chorando agora? Ele disse: eu estou aflito demais, porque olho para o meu rebanho, olho para aqueles que Deus me deu, e sei que muitos deles eu não vou encontrar no céu quando eu estiver lá, porque estão mais preocupados com a religiosidade, com os trâmites da religião, e não conseguem mais olhar para o Deus da eternidade, para a obra da salvação, para a ação do Espírito Santo. E por isso as lágrimas vêm. Nesse contexto, há dois grupos
que se aproximam da igreja. O primeiro pergunta: o que esta igreja pode me oferecer? O segundo grupo pergunta: o que eu posso fazer pelo reino de Deus aqui nessa igreja? Então eu te convido, inclua-se no segundo grupo. O que eu posso fazer pela obra de Deus aqui no meio dos irmãos? Precisamos nos apresentar diante de Deus como servos e não como senhores. Quarto lugar, gente espiritualmente complicada complica a sua própria relação com Deus. Veja comigo o versículo 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito, profeta, alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas se disse, lava-te e ficarás limpo. É necessário que os oficiais desse general, Naamã, vão lá conversar com ele, tentar dizer: olha, Eliseu te ofereceu uma coisa fácil, vai lá, se banha 7 vezes no Rio Jordão. Se ele mandasse fazer alguma coisa difícil, você faria. Por que você está duvidando da palavra de Deus, da simplicidade de Deus? Em outras palavras, se ele complicasse, você estaria junto. Mas ele facilitou, você caiu fora. Deus é simples, a revelação de Deus é simples. Ele tem coisas simples para nós, só que a gente prefere aquilo que é sensacional, aquilo que é arrojado, aquilo que é glamouroso. Ele tem sossego para a nossa alma, mas nós insistimos de que queremos ou ver o chão tremer ou nada. Salmo 131, versículos 1 e 2. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz sossegar em ti a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Aquiete seu coração diante de Deus, como uma criancinha se aquieta nos braços do seu pai, da sua mãe. É desse jeito que Deus nos quer. Deus tem pão e peixe na simplicidade da praia de Tiberíades, na restauração de Pedro, mas nós queremos caviar. Jesus tem pequenos insights para a nossa vida, para dizer: eu estou aqui, estou trabalhando por você, estou com você, mas nós queremos grandes sensações. O maior pregador do século passado, o Billy Graham, levou centenas de milhares de pessoas a Cristo, a conhecerem Cristo. Um homem tremendamente usado por Deus. Quando esteve no Brasil em 1974, aproximadamente 180 mil pessoas foram para o Maracanã para ouvirem a palavra de Deus através de Billy Graham. É lógico que não deu para entrar todos, e colocaram telões lá fora, mas todas as arquibancadas completas, tomadas, o gramado todo completo, tomado. Ele prega a palavra de Deus com simplicidade, ele prega dizendo: quem crê não é julgado, portanto, creu no Filho de Deus. Ele prega dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Mensagem simples do Evangelho. Quando ele faz o convite para pessoas virem a Cristo, as pessoas vêm em lágrimas para o Senhor. A simplicidade do Evangelho. Eu me lembro da cena. Havia alguns feiticeiros que levaram até as imediações do Maracanã, com as roupas para invocarem os seus deuses e dizer: nós vamos fazer trabalhos aqui para prejudicar essa evangelização desse pregador americano. E interessante que quando termina a pregação, vários desses homens e mulheres estavam ali, dobrados diante de Deus. Simplicidade do Evangelho, simplicidade da oferta de Deus pela salvação do homem.
Em quinto lugar, gente espiritualmente complicada tem dificuldade em compreender a graça. Veja comigo, versículos 15 e 16. Voltou ao homem de Deus e ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Toda aquela quantidade lá de prata, ouro e vestes festivais. Porém, Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou, quer dizer, insistiu com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. O Deus verdadeiro não aceita mercantilismo de troca, mercantilização das suas dádivas sobre a minha e a sua vida. Sempre que eu leio esse texto, eu pergunto por que Eliseu não aceitou. Não havia nenhum problema, porque os profetas aceitavam quando recebiam dádivas de pessoas que eram abençoadas. Isso não era nenhum crime, não era um procedimento ilegítimo, não era desonesto, mesmo porque o profeta Eliseu era pobre. Num texto anterior, diz a Bíblia que eles estavam ampliando a choupana onde reuniam os discípulos dos profetas e tiveram que emprestar um machado, porque não tinham condições de ter um machado. Em outro texto, a Bíblia diz que ele dependia de passar e durante o seu descanso ficar numa edícula emprestada de um casal. Então, por que ele não aceita a oferta? Eliseu queria ensinar Naamã que as dádivas de Deus são gratuitas. O que Deus tem para mim e para você é pela graça. É pela graça. Deus não é uma entidade pagã que aceita oferendas para pacificar a sua ira. As dádivas de Deus partem da graça de Deus. É por isso que Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. Sexto lugar, gente espiritualmente complicada tem dificuldade de romper com os mitos. Veja o versículo 17. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá ao teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Por que ele queria levar terra de Israel? Ele queria levar 2 mulos cheios de terra de Israel para construir um altar lá na Síria. E aí ele acha que a terra de Israel é mais santa que a terra da Síria. E aí nessa ideia que ele vai com 2 mulos. Tanta gente hoje que tem esse tipo de crendice, jogos de jargões de palavras que se você disser isso, mais aquilo, um milagre vai acontecer, mas se você esquecer uma palavrinha já não está mais valendo. Gente que depende de comprar uma pequena arca da aliança para deixar na sua casa para trazer proteção e prosperidade. Ou então fitinhas nos braços com versículos bíblicos para trazer proteção. Não há nada de errado você ter versículo bíblico na geladeira, no braço, não tem problema nenhum. O problema é transformar isso em objeto de crendice, de proteção, talismã. Não é que são crentes que vão para o inferno, são imaturos. Vão para o céu, mas são imaturos, fracos na fé. Não têm ainda a mente de Cristo. Não compreenderam a superioridade da fé em cima, sobre os símbolos. Mas algumas atitudes descomplicam. Veja comigo versículos 15 e depois o 17, a última parte. E nós vamos ver que a primeira atitude é deixar Deus ser Deus. Quando você deixa Deus dirigir, Deus ser Deus, aí você começa a descomplicar. Voltou ao homem de Deus e ele, toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora
reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Aí ele se converte a Deus. Agora, pois, te peço, aceites o presente do teu servo. Aí, versículo 17. Nunca mais oferecerá teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. A primeira coisa para descomplicar a nossa complicação espiritual é reconhecer quem é Deus na nossa vida. Quem é Deus? E no contexto de religiosidade brasileira, eu acho que cada pessoa que se converte a Deus precisa passar por duas conversões. A primeira delas é entender que só há um Deus verdadeiro. A submissão a esse mandamento, Êxodo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Então, um único Deus. Mas a segunda conversão é entender qual o conceito que eu tenho desse meu Deus verdadeiro. Qual o conceito que eu tenho de Deus. Porque existem cristãos convertidos a Deus, mas um conceito errado sobre Deus. Um conceito idolátrico sobre Deus. A ideia de colocar Deus numa caixinha. A ideia de colocar Deus dentro do nosso alcance. E Deus sempre escapa do nosso alcance. É por isso que Ele é Deus. Se a gente conseguisse prender Deus, segurar Deus, Ele já não era Deus. Se você conseguisse definir Deus, Ele já não é Deus. Então, deixe Deus ser Deus. Isso descomplica a nossa espiritualidade. Segundo lugar, tenha discernimento entre rito e coração. Veja, o primeiro desafio desse homem convertido é ir de volta à casa do deus Rimon, que até então havia sido seu Deus, para levar o seu rei, o seu superior, para que ele adorasse, o seu superior adorasse a Deus. E ele tinha que ir, ele tinha que acompanhar. Versículos 18 a 19. Nisso, perdoe o Senhor ao teu servo. Quando o meu Senhor entra na casa de Rimon, isto é, o meu rei, eu sou general, ele é rei, eu tenho que levá-lo lá para ir adorar. Ele se encosta na minha mão, provavelmente um rei de idade avançada. E eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. E Eliseu disse, vai em paz. Em outras palavras, só tem um problema, Eliseu. Agora eu creio num Deus verdadeiro. Mas quando eu vou com o rei para a casa do Rimon, o Deus lá da Síria, eu tenho que segurar ele se curva e eu tenho que estar lá. O que eu faço com isso? E Eliseu disse, vai em paz. Para mim, num primeiro momento, parecia muito estranha essa resposta de Eliseu. E depois eu comecei a entender. Você começa a entender, por exemplo, quando Paulo vai pregar no Areópago, em Atenas. Era o lugar mais idolátrico do mundo. As pessoas dizem, os filósofos da época, que era capaz de alguém chegando perto do Areópago, quer dizer, o lugar onde ficavam as estátuas dos deuses, alguém tropeçar em deuses, porque eram muitos deuses, eram milhares de deuses. E Paulo vai exatamente lá para conhecer e pregar sobre o Deus verdadeiro. Ele está lá não para se curvar com o coração, mas ele está lá para fazer um ponto de contato para evangelizar aqueles que frequentavam o Areópago. E aí também você tem que ter muito discernimento, como por exemplo Daniel. Daniel estava em Babilônia e ele sabia dos seus limites. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam dos seus limites, sabiam até onde poderiam ir com a sua fé expressa, batendo de frente com a idolatria de Babilônia, mas sabiam também até onde precisariam estar entre aqueles que trabalhavam pelo rei de Babilônia.
E é por causa disso que Deus honra Daniel, a sabedoria de Daniel. Ele conhece os seus limites, ele sabe até onde ele vai. Então, o cristão precisa ser assim. Não há uma norma que eu te diga, você tem que fazer isso, isso, isso para ter uma espiritualidade saudável, ou você não pode ir nesse lugar ou naquele outro, ou porque tem gente que entra em qualquer lugar para levar Cristo para aquele lugar. Entra em qualquer lugar para levar a mensagem salvadora do Evangelho para aquele lugar. Entra e leva, e prega, e fala de Jesus. Terceiro, valorize as coisas simples. Toda a narrativa do capítulo 5 é pontilhada de coisas simples. Pessoas simples. Uma adolescente escrava, que a Bíblia nem diz seu nome. Só diz isso, era serva na casa de Naamã. Um profeta simples e pobre, que já falamos sobre ele, Eliseu. Um conjunto de orientações simples. Um recado dizendo, vai lá e se lava no Rio Jordão. Tudo no Evangelho é simples. A mensagem de Deus é essa. Quem crer e for batizado será salvo. A mensagem de Deus é essa através do apóstolo Paulo, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Ou então Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Quando nós entendemos a gratuidade, a graça e a simplicidade, nós vamos descomplicando a nossa vida espiritual. Nós damos a chance de Deus agir do jeito de Deus, da forma simples de Deus. Ouvi uma ilustração de um homem que tinha um problema sério. Ele gastava uma quantidade enorme de dinheiro em consultas do psicólogo, terapia, porque ele dizia que ele acordava toda noite de sobressalto, um susto, um medo, e ele tinha a sensação que tinha um monstro debaixo da cama. Ele acordava e ficava desesperado, suava frio, não conseguia dormir. No outro dia passava mal, tinha pesadelos por causa do monstro debaixo da cama. E foram feitos todos os exercícios da psicologia para que ele vencesse o monstro. Olha, na hora do medo, desce da cama, olha debaixo da cama. Tá, não tem monstro, acenda a luz. Depois volta a dormir, apaga a luz, não tem um monstro. E ele foi confrontando o seu medo, acendendo a luz, etc. Chamou o benzedor, resolve a questão do... Ninguém resolvia a questão do monstro debaixo da cama. E aí um dia ele contando isso para um amigo dele que era marceneiro, disse, tá fácil, eu resolvo o teu problema. Foi lá na casa, cortou todos os pezinhos da cama. Pronto, não tem mais debaixo da cama. E aí encontrou o psicólogo. E aí, como é que está a situação? Resolvido. Quem que resolveu? O marceneiro. Às vezes Deus age igual marceneiro. Coisa simples demais. Mas é Deus. Aleluia. O Evangelho é simples demais, mas é Deus. Naamã chegou leproso, voltou curado. Naamã chegou perdido, voltou salvo por Deus. Naamã chegou idólatra e voltou adorando Deus vivo. Para que essas transformações acontecessem, ele precisou descomplicar a sua espiritualidade, a sua religiosidade. A fé é simples e descomplicada. Uma palavra para terminar: aceite Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. É simples demais. Você pode hoje convidar Jesus, entra no meu coração, e Ele entra. Você pode convidar Jesus, transforma a minha vida, e Ele transforma. Creia, o Evangelho é assim.